Boa noite a todos, boa noite também àqueles que estão nos assistindo e para aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 19. Nós falamos hoje pela manhã do primeiro grande momento histórico que antecedeu a maior manifestação de todos os tempos da presença de Deus depois da vinda de Cristo Jesus, que foi os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 17, o cuidado de Deus utilizando a Moisés como líder daquele povo, livrando aquele povo de ser derrotado, primeiro internamente, depois pelos amalequitas. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 19 como segundo grande momento, mas para não parecer que o capítulo 18 ele é irrelevante, antes da leitura do capítulo 19, o capítulo 18, Moisés recebe uma palavra de sabedoria do seu sogro, Jetro, orientando Moisés como ele deveria fazer num planejamento e na gestão do povo de Israel, a divisão do ponto de vista de estratégia de gestão de pessoas. E Moisés, então, ele acata a sugestão do seu sogro Jetro, começa a fazer a nomeação de auxiliares para compor a estrutura da liderança de Israel, e Deus assim vai abençoando o caminhar daquele povo até a terra prometida. E no capítulo 19, então, nós temos esse segundo grande momento, marcante, histórico, extremamente forte, irmãos. E nós iremos ver nesta noite o momento histórico que antecedeu a grande manifestação de Deus, revelando ou deixando-se revelar à humanidade a sua boa, perfeita e agradável vontade, através dos seus princípios morais, da sua lei moral, que é encravada nas nossas mentes e corações. Diz assim a palavra do Senhor, os irmãos vão acompanhar aí, mesmo assentados, atentamente, eu vou fazer a leitura, Êxodo capítulo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, como vimos no capítulo 17, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma. Agora, olha só, irmãos, agora estavam todos respondendo a uma, de forma única, de forma em unidade. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Olha só, irmãos. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal
homem não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassasse o limite para subir ao Senhor, para que os não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo, e lhe disse tudo isso. Meu irmão, minha irmã, amado ouvinte, se você tem carecido da manifestação poderosa de Deus na sua vida, se você avalia como alguém que está frio, está inerte, está completamente alheio a entender a voz de Deus, a falar ao seu coração, se você tem sentido saudades de tempos outrora, onde você se arrepiava diante da presença de Deus, quando você tremia diante da presença de Deus, quando você sentia na sua pele, no seu corpo, no seu coração, que era Deus falando com você, se isso tem se apagado ao longo do tempo na sua vida, se isso já não é mais uma realidade, neste momento, no contexto que você está vivendo, curve a sua cabeça agora diante de Deus. Peça para que o Senhor possa, nesta noite, estremecer o seu coração, abalar as suas estruturas, mexer com a sua mente, confrontar a sua vida, tirá-lo do contexto, das práticas, dos pensamentos, da frieza espiritual que você está vivendo. Não perca essa oportunidade. Vamos orar ao Senhor neste momento, por alguns instantes. Daqui a pouco estarei quebrando o momento com oração e nós passaremos a expor a palavra do Senhor. Oremos. Ó Senhor, nós necessitamos, meu Pai, de ouvirmos a Tua voz. Nós necessitamos, meu Deus, ter um coração que teme e treme diante da manifestação do Teu poder em nossas vidas. Nós necessitamos, meu Pai, ter a convicção, a clareza, a objetividade
que o Senhor tem falado e tratado conosco. Nós precisamos, meu Deus, nós carecemos, como a corça deseja, anseia e necessita da água. Nós carecemos, meu Pai, que o Senhor chegue até nós e nos balance e nos sacuda com Teu poder. Que faça, Senhor, que venha resplandecer nas nossas mentes e corações o fogo, a chama do Teu Santo Espírito, agindo e modificando o nosso viver, meu Pai. Senhor, nós temos a convicção, nós cremos de todo o nosso coração, que quando a Tua palavra é exposta de forma fiel, não interessa quem esteja pregando, meu Pai, porque é o Senhor mesmo que fala conosco, meu Pai. E a começar pela minha vida, que o Senhor possa ter misericórdia e possa falar, e continuar falando, e quebrando a minha mente e o meu coração, confrontando a minha vida e dos meus amados irmãos, para que possamos, meu Pai, termos novamente o prazer, meu Deus, de sentir o Teu agir em nossas vidas, meu Pai. Fala conosco, leva cativo as nossas mentes e corações, e que nada possa roubar a semente que será plantada e que venha a ser regada pelo Teu Santo Espírito em nossas vidas, para o nosso crescimento e para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um grande culto público. O capítulo 19, que antecede o maior momento da história da humanidade, depois da vinda de Cristo, quando Deus se deixou revelar através dos 10 mandamentos. O momento exato que antecede é um culto público, mas um culto público onde o pregador era o próprio Deus. E o púlpito não era esse púlpito de madeira, mas era um monte de aproximadamente 300 metros de altura, num vale completamente plano, e aquela montanha foi utilizada como púlpito pelo próprio Deus, que se manifestou e se revelou ao seu povo. O momento que antecede, o momento histórico que antecede a maior revelação de Deus para a humanidade, trazendo a sua boa, perfeita e agradável vontade, através da sua lei moral, ela se concretiza através do culto público, Deus o pregador, e o Monte Sinai, o púlpito deste pregador. É de arrepiar, irmãos. Se nós de fato cremos na palavra de Deus, se aqui estamos porque temos convicção que isso aqui não são palavras de homens, mas são palavras inspiradas, reveladas, através de iluminação direta na pessoa, na vida de Moisés. Se nós cremos nisso, é de arrepiar o nosso corpo, de saber que um dia Deus desceu no monte e falou à sua igreja, com poder, com autoridade, com toda a plenitude daquilo que é mais sobrenatural, que nós não podemos nem mesmo enxergar ou traduzir por palavras. O capítulo 19 de Êxodo, ele trata aproximadamente 9 meses, a terceira lua, depois que o povo saiu da escravidão do Egito. Depois que Deus abriu o Mar Vermelho e fez o povo passar a seco, sendo perseguido por aquele povo que o oprimia há 400 anos, que tinha roubado a capacidade daquele povo de cultuar a Deus, de ter um Deus, um culto monoteísta, de ter as suas práticas que glorificavam e exaltavam a Deus. Nós vemos um líder, Moisés, que resgatado por Deus, usado com poder e autoridade por Deus no Egito, conduzindo esse povo, ele desejava a manifestação do poder de Deus, ele esperava, e essa era a promessa que Deus tinha falado para ele lá atrás,
Moisés, eu vou ter com vocês, vou falar com vocês, vou falar com o meu povo, vou deixar claro para o povo que eu vou utilizá-lo com poder e autoridade na vida do povo. E chega este momento tão sublime, tão solene, tão esperado do povo de Deus, que é quando Deus se revela com poder e autoridade à sua igreja. E a primeira coisa que nós observamos nesse marco histórico que antecede a maior manifestação de todos os tempos da humanidade, depois da vinda de Cristo, os 10 mandamentos, a primeira coisa que nos chama a atenção é que Deus fala com Moisés, no versículo 3, depois que Moisés chega de Refidim com o povo, chega naquela planície, naquele lugar plano, todo nivelado, e olha para frente e vê um monte de 300 metros, o Monte Sinai, na sua frente, e diz aqui a palavra de Deus que Moisés, ao ver aquele monte, ele sobe até aquele monte, e o povo acampa na planície, e Deus fala com Moisés de forma direta, e diz o seguinte, Moisés, versículo 3, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Primeira coisa que nos chama a atenção, irmãos, é o poder, a autonomia, a capacidade de como Deus utiliza a figura de uma águia como uma forma, de escrever, de representar como Deus retirou aquele povo do Egito. A águia é uma ave de rapina que vive no cimo, no cume dos montes. Não há predador para a águia. Ela está no topo da cadeia alimentar. Ela é segura, ela é forte, ela é a mais forte, ela é a mais soberana, ela domina de forma territorial, e ela leva consigo, quem quer que seja, os seus filhotes, ou qualquer alimento, ou uma presa, da forma mais segura possível, porque ninguém ousa retirar das suas garras, do seu bico, aquilo que ela está plenamente em trabalho e em voo, através dos seus deslocamentos. Deus diz o seguinte, você viu, Moisés, o que eu fiz com o povo no Egito. É como se eu tivesse uma grande águia, colocado vocês nas minhas asas, alçado o voo, e coloquei vocês acima de tudo e de todos, com a maior segurança possível, garantindo a preservação das suas vidas, garantindo o controle das suas vidas, garantindo que nenhum ou qualquer coisa pudesse vir ao nosso encontro, porque se assim o viesse, eu agiria como uma águia, como topo da cadeia, e evitaria qualquer tipo de dificuldade àqueles que estavam sobre as minhas asas. É assim que Deus faz conosco, irmãos, e é assim que Deus faz e fez através da cruz de Cristo. Aqui é uma representação. O sacrifício, a morte de Cristo Jesus, é uma representação direta de como Deus, Ele leva a sua igreja ao longo dos tempos. Deus, Ele conduz a sua igreja como uma águia. Deus conduz a sua igreja de uma forma que ninguém pode tocá-la. Ele conduz a sua noiva da forma mais segura, mais soberana, mais altiva possível, que é impossível para qualquer inimigo, por mais forte que ele se considere, tirar das suas mãos, porque uma vez que está com ele, jamais poderemos ser lançados fora. Moisés, foi assim que eu tirei vocês do Egito, sobre as asas de águia, e vocês se chegaram a mim. Agora, pois, Moisés, diligentemente, preste atenção com toda a capacidade intelectual que você tenha, Moisés, diligentemente,
ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O segundo aspecto que nós vemos aqui nesse momento tão emblemático, histórico, que aconteceu, irmãos, aconteceu nesta terra, lá em Israel, no Monte Sinai. Nós vemos Deus dizendo a Moisés o seguinte: Moisés, presta atenção, peça para o povo prestar atenção de forma diligente. Eu quero fazer com vocês um contrato. Eu que tirei vocês como a águia tira os seus filhotes e coloca lá em cima, quando ninguém e absolutamente nada pode impactar, retirar das minhas asas, vocês que se chegaram a mim, eu quero fazer com vocês um contrato. Eu quero fazer com vocês uma aliança, e uma aliança eterna. Eu quero fazer com vocês uma aliança, Moisés, e quero dizer para vocês que eu sou o dono de tudo e de todos. Eu sou o dono de toda a terra. Eu quero dizer que eu que sou o Criador, o proprietário, o dono de tudo, eu quero dizer que vocês serão minha propriedade peculiar. Irmãos, imagine o coração daquele homem, pastor Diogo, ouvindo isso do próprio Deus, tendo o entendimento dessas palavras, de Deus falando ao seu coração, de que Deus queria fazer com aquele povo, que Ele resgatou como águia do Egito, sua propriedade peculiar, sendo Ele, irmãos, o dono de tudo e de todos, o dono de toda a terra. Quem era aquele povo? Por que olhar é este de um Deus soberano sobre tudo e sobre todos, dono de tudo e de todos, criador de todas as coisas, para aquele povo? E ele continua: e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui, irmãos, a aliança abraâmica, a aliança que Deus falou com Abraão, um caldeu, lá em Ur, que disse a ele que ele seria, a partir dele, haveria um grande povo, um povo santo, um povo de aliança, que ele ia multiplicar como as estrelas do céu, como a areia do mar, incontáveis, e que ele se manifestaria como o Senhor deste povo. Ela é reafirmada através desse tipo de Cristo, dessa personalidade, dessa pessoa que representa Cristo, que é Moisés. E ele pede para que Moisés possa, de forma diligente, fazer com que todo o povo, de forma atenta, escute a proposta do contrato da aliança. Vocês serão minha nação, uma nação santa, uma nação de sacerdotes, ou seja, uma nação que vai proclamar a minha existência, de forma sacerdotal, de forma ministerial. Vocês serão meus representantes nesta terra, que eu sou dono de tudo, mas vocês serão o meu povo, a minha propriedade peculiar. E aí, o texto continua, né? Eu imagino o coração daquele homem. Eu já estaria talvez desmaiado, tremendo. E diz o versículo 7, que veio Moisés, chamou os anciãos, chamou lá os presbíteros, chamou os diáconos, chamou a liderança daquele povo, essa liderança que foi apontada por Jetro, no capítulo 18, pelo seu sogro, que ele nomeou ali como auxiliares, né? E ele chamou essas pessoas sábias, essas pessoas que tinham autoridade natural sobre o povo. E expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. E como nós vimos no capítulo 17, irmãos, como estratégia diabólica, fragmentar e fragilizar em grupos o povo de Deus, a igreja de Deus. Essa é uma estratégia que tem sido usado pelos séculos dos séculos, e tem cada vez mais se tornado forte, se tornado voz, e muitas vezes nós, de forma equivocada, sem percebermos o laço do passarinheiro, estamos caindo e até achando que isso é a verdade, que temos que realmente fazer esse processo de segregação, trazer
castas, grupos, né? Unidos, mas grupos, dentro da casa de Deus. Moisés, então, diz que o povo, que já não estava mais fragmentado, que estava forte, firme, inabalável, que viu mais uma vez a manifestação do poder de Deus através da sua liderança, que viu Deus jorrar água de rochas, que saciou a sede, a necessidade do povo. Esse povo que viu Deus através da pessoa de Josué no campo de batalha, e através de Moisés, Arão e Hur, no cimo do monteiro, abençoando a nação de Israel, a igreja. Eles que contemplaram isso, eles estavam em uma só voz, e todos eles em uma só voz, ao ouvirem o relato que Moisés e os anciãos trouxeram para o povo, disseram. O povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Nós vamos ver ao longo da história que não passou de palavras, né? Mas o momento importante, né, que Deus unificou, deu unidade à sua igreja. E Moisés então relatou relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti. E agora, irmãos, o versículo 9 começa uma segunda divisão do texto. Deus apresenta-se a Moisés como águia que com segurança, de forma altiva e soberana, sem que nada pudesse impedi-lo, retirou o povo da escravidão do Egito, libertou o povo. Depois Deus propõe a Moisés uma aliança, um contrato, reafirmando aquilo que tinha sido prometido a Abraão, Isaque e Jacó. O povo escuta e tem convicção de que Deus falou a Moisés, aos anciãos, e de forma única, depois de acabar as brigas internas, depois que entenderam quem de fato era o verdadeiro inimigo, que não era um em relação ao outro, eles respondem a Moisés: olha, assim faremos, queremos que este Deus, que é o dono de tudo, de todos, o dono de toda a terra, que nós queremos ser propriedade peculiar desse Deus, queremos ser sacerdotes e nação santa deste Deus. E Deus então vai ao Senhor novamente e relata a Deus a resposta do povo. E aí começa a segunda parte. Deus fala: então, Moisés, nós faremos um culto, um grande culto, pastor, o maior culto de todos os tempos. Eu vou, Moisés, pregar neste culto. Eu vou descer. Eu vou manifestar o meu poder à nação de Israel. Eu vou usar o Monte Sinai, não sei se ele vai aguentar, mas eu vou usar o Monte Sinai como púlpito, para que eu possa falar tudo aquilo que eu quero falar à nação de Israel. E começa no versículo 9 dizendo: Moisés, agora tem um detalhe. O princípio de liturgia do meu culto sou eu que mando. Para se chegar até a mim, são as minhas regras. Para que vocês possam ter a capacidade de, mesmo distante, ver a manifestação do meu poder, vocês precisam me obedecer e cumprir diligentemente e rigorosamente aquilo que eu os obrigo para se chegar até mim. Se assim não fizer, Moisés, eu vou aniquilar, quer sejam homens ou quer sejam animais, todos aqueles que descumprirem o meu princípio de liturgia. Eu vou descer, eu vou pregar, mas eu preciso e exijo que o princípio de liturgia seja cumprido. Sabe o que significa isso, irmãos? Que é uma tremenda vergonha que nós vivemos na igreja evangélica, no nosso país e no mundo hoje. Gente que acha que é o Senhor da igreja, que inventa as suas regras, os seus princípios litúrgicos, que não tem qualquer capacidade de entender que este Deus aqui é o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será para sempre, que Ele exige, para ser adorado,
até mesmo para ser adorado, Ele exige que somente as suas regras sejam cumpridas e estabelecidas. Meu irmão, não adianta inventar moda. Diante de Deus, nós temos que clamar por misericórdia, por graça e obedecer o seu princípio de liturgia. E ele começa a dizer a Moisés exatamente como deve ser preparado o terreno. Moisés, vocês terão 48 horas. Eu vou dar para vocês 2 dias, para que vocês se organizem. Cumpram o princípio de liturgia, para que aí no 3º dia eu me manifeste a vocês. E diz assim, versículo 9. Diz o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor ao povo, as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o 3º dia. Irmãos, não é brincadeira adentrarmos a presença de Deus. Nós estamos diante do Deus, Criador, dono de tudo e de todos, inclusive do nosso fôlego de vida, que a qualquer momento Ele pode ordenar e perdermos este fôlego. Nós estamos diante do Deus que é zeloso, o Deus que é santo, 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 que a sua santidade, ela não se consegue ser falada, por isso, diz que Ele é santo, 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 é infinitamente, incalculavelmente santo, perfeito, imaculado. Deus exige de todos nós, se você quer ver o monte tremer, se você quer ver o canglor das trombetas, se você quer ver o seu corpo se estremecer, você precisa buscar a Deus. Mas a primeira coisa que Ele exige, que você lave as suas vestes. Primeira coisa, a primeira regra de Deus, para que Ele seja encontrado, é que nós nos encontremos limpos, puros de coração. Isso não quer dizer perfeição. Isso não quer dizer não praticar mais pecados. Infelizmente não é possível. Mas isso quer dizer o coração de Davi: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi pecou contra Deus, mas ele doía no seu organismo o fato de ele pecar contra Deus. Tem a ver com o que Jesus fala: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. E não é gente que tem o emocional frágil, ou se emociona facilmente, mas aqueles que choram pelos seus próprios pecados, para aqueles que se angustiam por pecarem contra Deus, por terem muitas vezes a consciência do pecado e não conseguir se libertar do pecado, por se sentirem necessitados da manifestação de Deus nas suas vidas. Você está frio, irmão, espiritualmente, você não sente mais Deus falar ao seu coração, você não consegue mais vir a um púlpito, parece que não passa o tempo, o pastor prega muito, o presbítero agora mais fraco ainda, prega ainda mais, e isso incomoda, você está doido para poder ir embora, ver o resultado do Campeonato Brasileiro, e isso aqui virou para você uma mera rotina, uma mera religiosidade, e isso tem, cada dia que se passa, se tornado, tem deixado seu coração mais gelado, mais frio diante da presença de Deus, e você tem vontade de retornar ao primeiro amor, você tem vontade de sentir Deus queimar no seu coração, de você sentir o seu corpo estremecer ao ouvir a voz de Deus de forma clara e objetiva ao seu coração, você tem vontade de louvar a Deus e sentir Deus usando, através daquele louvor, a sua vida e mexendo com o seu organismo, com a sua mente. Você quer voltar? Lave as suas vestes, porque Deus não recebe culto ou louvor
com vestes imundas diante da sua presença. Moisés, diga ao povo que lave as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. E Deus continua: vocês marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que o tocar será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Segundo princípio de liturgia, para adorar a Deus e sentir Deus queimar nos nossos corações, irmãos, é que além de estarmos com as nossas mentes e corações puras diante de Deus, com o coração quebrantado, com o coração carente, com o organismo respondendo e necessitando buscar a santificação na pessoa de Cristo Jesus, o segundo aspecto é o aspecto de demarcarmos, de estar ao nosso redor. Nós que, enquanto igreja, enquanto um corpo, somos essa propriedade peculiar de Deus, nós precisamos estarmos demarcados, separados, completamente separados das coisas deste mundo. Não há outra possibilidade de nós sentirmos a presença clara e forte de Deus, se nós não formos santos, separados das coisas deste mundo. Deus não divide a sua glória, Deus não divide a sua autoridade com ninguém, quer seja filhos, esposa, bens materiais, quer seja posição social, nada disso interessa, irmãos. Precisamos estar completamente separados, rodeados, individualizados enquanto igreja. E Deus não está dizendo aqui que era para separar João, Mateus, Bruno, Amanda, não. Que era para rodear e separar todo aquele momento onde Ele vai manifestar a sua glória. Deus requer que o seu santuário, onde Ele se manifesta com poder e autoridade, esteja completamente santo, separado deste mundo. A manifestação ali se deu no Monte Sinai, mas nós temos convicção que o santuário de Deus é a igreja de Cristo. Esta igreja tem que estar demarcada, separada, completamente individualizada das coisas deste mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós estamos aqui, experimentamos como peregrinos a passagem das nossas vidas aqui, mas estamos aqui simplesmente para viver para a honra e glória deste Deus, porque Ele nos fez propriedade particular, peculiar sua. E este é um princípio de obediência. Talvez Moisés fale assim, mas poxa, mas qual é a lógica que tenho de Deus se manifestar no Monte Sinai e não poder tocar, a gente não poder se aproximar, tem que estar isolado, separado, porque onde vai ser a sua morada, o seu santuário, a manifestação da sua presença, a gente não pode tocar. Qual é a lógica disso? Não. Moisés obedeceu, princípio de obediência. Não tem nada mais do que nos faça santo, irmãos, separados deste mundo, do que obedecer a palavra de Deus, obedecer a sua voz. Esta é a única forma de vivermos separados deste mundo. E continua: mão nenhuma tocará neste, versículo 13, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Terceiro princípio que reflete aqui este culto solene, a preparação para este culto solene,
o culto onde o próprio Deus era o pregador e o Monte Sinai o seu púlpito, é que Deus iria, depois do povo lavado as suas vestes, depois do seu santuário separado, completamente separado, Deus iria soar, Deus iria falar, e o povo iria, ouvindo a sua voz, até o monte. Terceiro grande princípio desse texto histórico, deste momento marcante histórico, é que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Que Deus, de forma poderosa, de uma forma sobrenatural, de uma forma onde nós mesmos não podemos resistir, de forma irresistível, quando Ele soa a trombeta, quando Ele fala aos nossos corações, nós podemos se achegar a Ele, porque Ele nos dará segurança, nos dará abrigo, Ele nos transformará em sua propriedade peculiar. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavaram as suas vestes e disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Não vou entrar em detalhes aqui, não é o foco principal do texto, e não quero perder o foco, mas é uma forma, aqui a relação sexual que Deus pediu para que não acontecesse naquele momento, era uma forma do foco total do povo ser no culto que seria pregado por Deus, no momento solene da manifestação do poder de Deus. Era uma forma de se abster de qualquer tipo de prazer, mesmo lícito, mesmo que fosse algo totalmente recomendável, né, através da relação sexual entre o marido e a mulher, mas Deus diz: olha, abra mão de todo e qualquer tipo de prazer humano, foquem e se preparem para o terceiro dia. Ao amanhecer do terceiro dia, e aí, irmãos, ao amanhecer, à madrugada, raiou o sol, no Monte Sinai, o povo naquela planície, o monte erguido, diz que ao raiar o sol, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Irmãos, quando Deus fala, através de um homem, ou na individualidade do seu quarto, na leitura da palavra de Deus, quando Ele atinge os nossos corações, nós não conseguimos resistir. O nosso corpo reflete naturalmente o poder, a manifestação soberana, poderosa de Deus sobre as nossas vidas. E diz que quando Deus começou a falar, se manifestou através daquela nuvem, daqueles trovões, de um grande clangor, um grande barulho se ouviu. Diz que o povo todo se estremeceu diante do poder de Deus. Irmãos, precisamos pedir a Deus que Ele venha e manifeste nas nossas vidas, a ponto de nossos corpos se estremecerem diante dEle, a ponto de nossos corações queimarem por amor a Ele, a ponto das nossas mentes se inclinarem a entenderem que o poder de Deus é algo que precisamos buscar diligentemente, estarmos atentos, porque somente assim poderemos sentir de fato o poder e a manifestação de Deus em nossas vidas. E Moisés levou o povo para fora do arraial. Imagine todo mundo tremendo e se estremecendo, as pernas batendo, o joelho batendo um no outro. E Moisés: vamos embora, vamos lá, temos que obedecer. Deus vai pregar, Deus está falando conosco, Ele chegou. Deus chegou, povo de Deus. Vamos lá, vamos contemplar a mão poderosa de Deus, vamos contemplar a manifestação poderosa daquele que nos tornou sacerdotes santos, propriedade particular. Vamos para lá porque Ele quer falar aos nossos corações. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus. E eu entendo realmente que o povo estava com medo de sair, porque Moisés teve que conduzir o povo.
O povo já sabia que Deus ia no terceiro dia, mas diz o texto que, esse é um detalhe, mas um detalhe importante, Moisés teve que levar o povo para fora das suas tendas, pelo medo, né, da manifestação do poder de Deus que mexeu com aquele povo. E puseram-se ao pé do monte. Agora presta atenção, irmãos. Todo o monte Sinai fumegava. Não sei quantos de vocês já viram na televisão uma erupção vulcânica, que você começa a ver lá no cume, lá na parte mais alta do vulcão, saindo as larvas, e vai descendo como rios de larvas, que vai cortando aquele monte, aquela montanha, aquela estrutura, né, aquela boca do vulcão, e aquilo vai fumegando, aquilo vai se incandescendo, vai ficando um brilho extremamente exagerado. Eu imagino que era isso que estava acontecendo no Monte Sinai. Ele fumegava, pegava fogo, né, como larvas de um vulcão aceso, incandescente, descendo de cima para baixo. Porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha. E na erupção vulcânica também a gente percebe, né, que aquele ambiente fica completamente tomado de cinzas. Você não consegue enxergar, e muitas vezes não se enxerga por meses. As eras do gelo, né, o mundo, né, que foi congelado tantas vezes, era normalmente representação de atividades vulcânicas sincronizadas que expeliam uma grande quantidade de películas de fumaça para a atmosfera, a ponto de impedir a entrada dos raios solares, né? O dia e noite eram iguais, tudo escuro, e ao impedir a entrada de raios solares, sem o calor, sem essa energia, para poder manifestar aqui toda a parte de homeostática, de equilíbrio dos sistemas ambientais, você tem então um congelamento natural, vai avançando de todo o globo. E subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O púlpito tremia. Eu nunca vi o pastor Diogo pregar e esse púlpito tremer. E quando eu ver, eu corro. O monte tremia grandemente, né? E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. E Moisés falava, e Deus respondia no trovão, irmãos. Que coisa espetacular. Irmãos, isso foi histórico, isso aconteceu um dia na história deste mundo. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés, vem aqui para cima. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce e adverte o povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegavam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás, tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspasse o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isso. Deus encerra aquele culto, chamando os seus líderes, para ter um particular com ele lá em cima. Venha cá. Vamos conversar aqui de forma direta. Olha, Moisés, chama Arão também aí com você. Deixa os outros sacerdotes lá se consagrando, deixa o povo lá dentro do limite, porque o meu poder está manifestado aqui nesse tabernáculo, neste monte que eu tornei como tabernáculo. E eu quero conversar com você, Moisés, com Arão, com os líderes. Chegue até mim. Peça ao povo para que se consagre, Moisés. Peça ao povo para que me obedeça. Obedeça a minha ordem. Peça ao povo para continuar respeitando os princípios que eu estabeleci para o culto a mim. Peça ao povo, Moisés, para que jamais traspasse o limite que eu estabeleci.
Deus requer da sua liderança obediência, e Deus requer da sua liderança ousadia e coragem para transmitir ao povo a sua voz, aquilo que Ele quer tratar com a sua igreja. A intrepidez, a coragem, a ousadia de quem lidera a noiva de Cristo são indispensáveis para que Deus possa manifestar-se através da sua liderança. A palavra de Deus, ela não pode em momento algum ser negociada para agradar qualquer tipo de público, para agradar qualquer ideologia que o mundo diz goela abaixo que tem que ser aceita, para agradar qualquer tipo de pessoa que se sente agora sensível demais, né? Lembrei da música agora, se sente sensível demais, porque falou assim, eu não gostei, falou assim. Nós temos que pregar a palavra de Deus e transmitir a voz de Deus com poder, com ousadia, doe a quem doer. Porque é Deus quem faz o juízo, é Deus quem separa o joio do trigo, é Deus que utiliza esta palavra para salvação e também utiliza a mesma palavra para condenação. É Ele, porque Ele é o Senhor que se manifesta no Monte Sinai e que hoje se manifesta com poder e autoridade, com clangor, com trovões, como um monte fumegante, como naquela época, na sua igreja. É o mesmo Deus, ontem e hoje, e será eternamente. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, irmãos. Que possamos olhar agora para os 10 mandamentos de uma forma diferente. A lei de Deus, seus princípios morais, aquilo que Ele se deixou revelar a nós, era para que possamos ser propriedade peculiar dEle. É para que possamos ser sacerdotes reais dEle, proclamando a sua palavra onde quer que estejamos. É para que possamos ser nação santa, separada das coisas deste mundo. E Ele não utiliza mais Monte Sinai, até pode utilizar, obviamente, quem sou eu para dizer qualquer coisa nesse sentido, mas Ele utiliza este púlpito aqui, da Igreja Presbiteriana do Pirangi, para manifestar com poder, o mesmo Deus, aquilo que Ele quer tratar conosco, todas as vezes que a sua palavra é pregada com fidelidade. O que nos resta, irmãos, é lavar as nossas vestes. O que nos resta é, enquanto agora morada do Espírito Santo de Deus, enquanto igreja, uma morada única, como corpo, estarmos totalmente separados, rodeados. O que nos resta é obedecer. E o que nos resta é abandonarmos as práticas do pecado, para que o nosso coração de gelo se quebre, e para que Deus, de forma poderosa, possa estremecer o meu corpo, o seu, e possamos sentir com clareza a manifestação do seu poder em nossas vidas. 1 Pedro 2, 9 e 10. Esta aliança, essa velha aliança, estabelecida no Monte Sinai, com aquele povo, foi quebrada pelo povo. Aquilo que o povo prometeu, não cumpriu. Deus cumpriu a sua parte, porque Ele é fiel a Ele mesmo. E aí, vem então, lá em Jeremias, abram por favor suas Bíblias, vamos encerrar agora. Jeremias capítulo 31, do 31 ao 33. Deus usa este profeta para poder falar sobre a nova aliança. Mais de 400 anos da vinda de Cristo. Jeremias 31, do 31 ao 33, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver
desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E olha aí, irmãos, para quem foi estendida esta nova aliança. 1 Pedro 2, 9 e 10. O destaque é o 9 e 10, mas eu vou ler desde o primeiro versículo do capítulo 2 de 1 Pedro. 1 Pedro 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião, não em Sinai mais, agora em Sião, uma pedra angular, Jesus Cristo, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Agora já não é mais a nação de Israel, ou o povo, na verdade nunca foi. É todo aquele que crê na pedra preciosa, na pedra angular, aquela que foi edificada em Sião, este faz parte dessa nação santa. É com este que Deus faz a nova aliança. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Aquele que crê em Jesus, não interessa qual é a sua nação, qual é a sua etnia, qual é a sua cor, aquele que crê na pedra preciosa angular, estabelecida no Monte Sião, manifestada, este pertence à nação santa. E aquele que não crê, este será destroçado, será tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. E aí presta atenção, irmãos. A nação peculiar lá, olha a promoção agora, Marcos. Vós, porém, vós que credes na pedra angular, vós que credes na manifestação do poder de Deus em Sião, vós que credes na preciosidade daquele que eu enviei, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas do Egito, para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes nem erais povo, que estava à mercê, não era absolutamente nada, mortos em seus delitos e pecados, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra, meu Deus. Senhor, muito obrigado, meu Pai, pelos méritos, pelo amor incondicional, quando nós ainda éramos pecadores, do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, meu Deus, nós que não éramos nada, nem mesmo raça, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não conseguíamos, não tínhamos a capacidade de sermos justos, de entendermos a Deus, ou nem mesmo de buscarmos a Deus. Obrigado, Senhor, porque através da eleição incondicional, do chamado, Senhor, irresistível, da revelação do Senhor para as nossas vidas, que nos fez humilhar, que nos fez, Senhor, nos inclinar e reconhecer que não éramos absolutamente nada, a não ser pecadores carentes da Tua graça e misericórdia.
Nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome, porque tu nos fez, Senhor, raça eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva sua, meu Pai. Senhor, que essas verdades não venham ser verdades teológicas, ou verdade de conhecimentos teológicos, mas que possam ser verdades que queimem os nossos corações, que transformem as nossas mentes, que mudem os nossos princípios, e que façam que possamos vir à tua presença com temor e tremor, sentindo a manifestação do teu poder em nossas vidas, meu Pai. Não queremos ser uma igreja, Senhor, fria, uma igreja, Senhor, que vomita conhecimentos bíblicos, sem tê-los em nossas vidas, em suas práticas, nos separando deste mundo. Mas queremos ser, Senhor, uma igreja una, uma igreja, Senhor, completamente restaurada, um corpo, Senhor, saudável, apontando e sendo direcionado pela mente e pela pessoa de Cristo. Que o Senhor possa, meu Pai, ter misericórdia das nossas vidas enquanto igreja. Que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas enquanto família, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de nossas vidas enquanto nação. Levante, Senhor, os presbíteros dessa igreja para serem instrumentos vivos do Senhor em nossas vidas. Levante, Senhor, líderes nessa igreja para que sejam fonte, Senhor, de traduzir de forma fiel aquilo que o Senhor quer estremecer os nossos corações, meu Pai. Manifeste com poder e ousadia em nossas vidas, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos e reconhecemos, meu Pai, que não há qualquer mérito em nós, mas todos os méritos é na pessoa e na cruz de Cristo. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, é no nome dele que nós te oramos. Amém.